Saudações, meus amados, sejam bem-vindos ao nosso canal Escola Profética. Estamos de volta para novas atualizações concernentes aos eventos que têm ocorrido nesses últimos dias. Meus amados, precisamos nos preparar para o grande retorno do Senhor Jesus, pois as cenas finais estão cada vez mais patentes diante de nossos olhos. Vamos orar. Bendito Pai, que habita nos altos céus, dê-nos mais uma vez uma compreensão dos céus, para que possamos enxergar os acontecimentos que estão a ocorrer diante de nossos olhos e nos prepararmos para o grande retorno do Senhor. Abençoe os caros ouvintes, que possam, Senhor, se preparar para o grande retorno do Teu Filho. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, colégios jesuítas surgem a nível do mundo e prezados com o objetivo de preparar o povo para a adoração à imagem da besta. E, meus amados, grandes líderes religiosos estão a seguir o seu capelão, que é o papado. Nesse exato momento, o Papa Leão 14. E vamos leiturar Daniel capítulo 3, nos seus versos 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. Prezado, isto nos lembra o livro de Apocalipse capítulo 13, nos seus versos, de ler versos 15. E lhe foi dado comunicar o fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Prezados, a história repete-se. A história vai se repetir. Ananias, Misael, Azarias, por não adorar a imagem que o rei Nabucodonosor levantou, prezados, foi o suficiente para levá-los na fornalha de fogo, para que fossem mortos. E aqui a Bíblia vem fazer referência que o mesmo aconteceria para aqueles que vivessem nos últimos dias. Se não adorarem a besta, então, prezados, a besta fará com que eles fossem mortos. Meus amados, estamos prestes a viver este momento em que muitos serão perseguidos até morrer. Diz assim o livro Eventos Finais, capítulo 10, página 144, em manuscrito de 1897, página 78. Os adventistas do sétimo dia travarão a batalha pelo sábado do sétimo dia. As autoridades nos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. Meus amados, as autoridades fariam lei para restringir a liberdade religiosa. Eu pergunto, meus irmãos, estamos a ver que as autoridades estão a implementar leis para restringir a liberdade de consciência do povo? Estamos a ver que através do projeto 2025 e o Laudato Si, deixado pelo Papa Francisco, está a ser uma ata que está a guiar o mundo. E através do projeto 2025, escolas nos Estados Unidos, Louisiana, Texas e Los Angeles são os sítios em que os 10 mandamentos estão sendo implementados nas escolas. E, prezados, tudo isto tem a ver com o poder papal, através dos jesuítas, pois a irmã White já falava sobre isso. E, meus amados, vamos ler o grande conflito. Para este livro, está na página 225, para o livro original está na página 235. A irmã White diz o seguinte: através de toda a cristandade, o protestantismo está ameaçado por adversários formidáveis
Passados os primeiros triunfos da reforma romana, convocou novas forças esperando realizar sua destruição. Nessa época foi criada a Ordem dos Jesuítas, as mais cruel, inescrupulosa e poderosa de todos os campeões do papado, apartados de todos os laços terrenos e interesses humanos, impassíveis diante dos clamores das afeições naturais, com a razão e a consciência inteira cauterizadas, não conhecem regras nem ligações, além daquelas da própria ordem, e nenhum dever senão ampliar seu poder. Prezados, conseguimos acompanhar que para a destruição do protestantismo foi criada as ordens dos jesuítas, um grupo em que não tem sentimentos, um grupo que não tem afeição natural, um grupo que só obedece às ordens do seu chefe, através do Papa ou do homem negro, pois vimos que o Papa Leão XIV encontrou-se com o homem negro. Este homem negro, meus irmãos, é o chefe da ordem dos jesuítas, e ambos se encontraram. O objetivo é espalhar seu poder. Prezados, vejamos o que a irmã White diz. Quando pareciam como membros de sua ordem, revestiam-se com trajes de santidade, visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo e levando o nome sagrado de Jesus, que andou fazendo bem. Mas sob esse inocente exterior, os propósitos mais criminosos e imortais estavam ocultos, meus amados. Eles visitariam órfãos, hospitais, prisões, mas, irmãos, através disso estava uma obra oculta, que é, na verdade, a obra que Satanás pretende realizar, levar o mundo à adoração à besta. Continuando. Era um princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Por esse código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis quando serviam ao inocente da igreja. Ocultos sob vários disfarces, preparavam seu caminho para funções estatais ou funções governamentais, galgando posições para serem conselheiros de reis que moldarem a política das nações, meus amados. Significa que eles entrariam nos governos. Nós temos o Tribunal Supremo dos Estados Unidos, onde alguns são católicos, meus irmãos. O que isso nos mostra? Nos mostra que os jesuítas estão infiltrados, tanto nos tribunais, com que objetivo de moldar a política da nação ou das nações, trocar aquilo que são as regras das nações com as suas próprias regras. Não para por aqui. Tornavam-se servos para agirem como espiões de seus senhores. Estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres e escolas para o povo comum, meus amados. Criavam colégios para os filhos dos príncipes e escolas para os filhos daqueles que tivessem a camada mais baixa. Então, o que isso nos indica, meus amados? O que ensina na escola? A escola é o meio de educação. Significa, se eles atacassem os filhos mediante a educação, prezados, então significa que estariam preparados para implementar aquilo que eles quisessem. Por isso é que estamos a ver, tanto no Texas, Louisiana, escolas em que os 10 mandamentos estão sendo implementados. Nós sabemos que nos 10 mandamentos encontra-se o sábado do Senhor, mas para eles é um sábado espúrio, que é o sábado invertido,
que é na verdade o domingo. Continuando. E os filhos de pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Toda a pompa exterior e ostentação do culto romano eram apresentadas com o objetivo de confundir a mente, cegar e cativar a imaginação. Meus amados, significa que eles implementavam suas doutrinas com o objetivo de cegar a mente das pessoas. Tudo é a ordem dos jesuítas. Meus amados, esta mesma ordem está dando sequência. Estamos a ver Jonathan Berry, que é o presidente da Câmara e o que escreveu a parte dos sindicatos no projeto 2025, que é a Ordem dos Trabalhos. E na página 895 diz que nós devemos observar o sábado dos judeus. Nós sabemos que esse sábado é um sábado espúrio, um sábado em que Deus não aprova. Então estamos a ver protestantes atuais unindo-se com o papado. Meus amados, tudo isso indica que brevemente haverá uma lei dominical e que os cristãos fiéis que guardam os mandamentos do Senhor serão perseguidos e destruídos, pois essa ordem dos jesuítas, meus amados, está em todos os sítios. Eles estão a ser como servos, mas estão a espiar tudo. Por isso que estamos a ver muitos dos países, os cristãos a ser perseguidos. Quem está a moldar isto, meus amados? É o poder papal. Está a moldar as políticas das nações com o objetivo de implementar suas próprias políticas. E recentemente vimos que o Papa Leão renunciou a um dos conhecimentos que a Igreja Católica vem acarretando, dizendo que a Maria não é Salvador. Meus amados, isso não é coincidência. Significa que ele está a moldar aquilo que são as políticas para adquirir o favoritismo da população, para se enquadrar com o cristianismo, pois o cristianismo defende que Jesus é o Salvador. E ele dizendo que Jesus é o Salvador, não a Maria, meus irmãos. Muitos ainda seguirão o mesmo, conforme diz o livro do Apocalipse, capítulo 13, versos 4 a 5, que eles seguiriam o papado, seguiriam o capelão das nações. Escolheram o Papa como líder. Meus amados, é mais um motivo para nos prepararmos, pois as reuniões das copas é um meio para tomarem decisões de que o mundo está assim devido às mudanças climáticas e nós estamos a cuidar da nossa casa comum. Estamos a transgredir este mesmo dia. Só melhoraria se nós obedecêssemos a guarda do domingo. Então, meus irmãos, vamos nos preparar para o grande retorno do Senhor, pois a promulgação da guarda do sábado espúrio está se intensificando dia após dia, com o objetivo de, meus irmãos, haver uma lei dominical. Que a graça do Senhor vos acompanhe. Esperamos nos ver na próxima atualização.